E aí, irmãos e irmãs, irmão e irmãs, né? Tudo bem com vocês? Espero que as lições possam estar, assim, trazendo uma boa noção para vocês sobre o que é ser um cristão na Igreja Metodista, né? E que acho que mais um vídeo depois desse aqui a gente já conclui esse processo todo, tá bom? Por isso, por favor, leiam, assistam os dois vídeos se você não assistiu ainda, né? Mas o de hoje, e eu acho que eu vou ter mais um e depois só um encontro para a gente marcar, para ver se a gente recebe vocês assim que possível, né? Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a estrutura da igreja. Vocês, ao entrarem para a igreja metodista, vocês vão encontrar uma estrutura, né? E como vocês observaram, eu vou falar um pouquinho do geral para o particular, que é aonde nós estamos, que é na igreja local, tá bem? Então hoje a gente não vai tratar muito com Bíblia, vamos tratar mais de informações, tá? Então vamos lá. A igreja metodista é uma igreja episcopal. Com isso, a nossa liderança maior é composta por bispos, que são espalhados no Brasil. Hoje, acho que são 10 bispos, né? E cada bispo coordena uma região. O país é dividido em regiões, ok? E cada região há um bispo responsável. E os bispos são, assim, têm a assistência de uma organização nacional, que a gente diz, né? Os bispos na área nacional. Cada bispo tem uma região. Então, é uma outra organização que é a região. Nós aqui em São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Guarulhos, nós somos a terceira região. O que é região, né? À medida que elas foram alcançando condições de autossustento e de ter um bispo, elas se transformaram em região, né? Tem um número X de membresias, de pessoas que precisam ser membros, né, daquela comunidade, e há alguns critérios. Ela precisa ter uma arrecadação X, né, para que ela tenha o seu autossustento. Aí ela pode se organizar como região. Então nós temos um bispo, nós somos aqui da terceira região. Então nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, e depois acho que são 3 regiões missionárias, ou a nona região, não me lembro agora de cabeça, mas essa é a maneira estrutural maior da igreja. Cada bispo, cada região, perdão, é dividida em distritos. Então nós temos dentro da terceira região vários distritos, dividida São Paulo e e o interior que eu comentei com vocês, né? Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Baixada Santista, aqui são divididos em distritos. Nós somos chamados como distrito do ABC, que compõe as igrejas aqui de São Bernardo, São Caetano, São Santo André, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, essas igrejas do ABC. Todas as igrejas aqui compõem o distrito do ABC. E são acho que em torno de 20 igrejas, talvez. E nós temos a gente chama SD, que é um superintendente distrital, que é o braço de apoio para esse bispo, ok? Então, essa é, falando assim, a estrutura da igreja, como que ela se organiza no país, desde do início da sua história, à medida que ia aumentando a membresia, em determinadas regiões, alcançava um número X, então formava uma região, alcançava o número X, formava uma região. Assim como para formar uma igreja, você começa com um grupinho de pessoas, à medida que vai crescendo, tem algumas exigências, né, sobre autossustento, sobre os ministérios que são exigidos para que ela se torne igreja. Por exemplo, se você tem um grupo de 80 pessoas ou 100 pessoas, e você tem pessoas para trabalhar com criança
com educação cristã, com a parte administrativa e com a escola dominical, e este grupo de pessoas podem arcar com um obreiro, com um pastor, uma pastora, então ela passa por um processo de avaliação e no concílio ela pode se tornar uma igreja local. Tudo bem? Falei um pouco assim sobre a estrutura para vocês terem uma noção, né? Ao entrar a essa comunidade é importante que vocês conheçam a estrutura da igreja de vocês, né? Agora vamos falar da base, a igreja local. São Bernardo, essa comunidade já existe há mais de 65 anos. E então ela tem uma história, né? Muitas pessoas já passaram por aqui, foram embora, outras chegaram, outras estão chegando, né? Como vocês, para continuar a história dessa comunidade. Cada esfera da igreja, como a área geral, que eu falei, que é aquela mais ampla, que cuida de todo o país, onde estão os bispos presidentes, né, que se reúnem. Você tem a área regional, que é onde cada região tem o seu bispo e tem uma estrutura administrativa. Nós não temos uma igreja sede da região, nós temos um escritório regional, onde fica o bispo, onde fica um administrador, onde fica a área assistente social, onde fica tesoureiro, enfim, onde tem sala de reunião. É um escritório que administra as igrejas que estão na região. E ali fica o nosso bispo, né? Na igreja local, nós também temos uma estrutura que a gente precisa conhecer para saber como nos movimentarmos dentro da igreja, né? Então, como que funciona? Quando você passa a ser membro da igreja, você passa a compor o hall, né, do livro da igreja local, tá certo? Seu nome entra, tem um nome, sua data de nascimento, tem um cadastro seu. E todos os que fazem parte deste hall são a comunidade de fé com direitos e responsabilidades. Você já deve ter lido na apostila os direitos e responsabilidades de um membro da igreja. Mas no próximo vídeo eu vou relembrar cada um deles, tá bem? Então, estes membros da igreja compõem o concílio da igreja, que é o concílio local que nós chamamos. São os membros da igreja que definem os destinos ou os caminhos missionários que a igreja pretende traçar. Estes membros da igreja são parte dos ministérios. A nossa igreja tem um documento chamado Igreja a Serviço do Povo, onde ela se organiza com dons e ministérios. Ou seja, cremos que cada membro da igreja tem pelo menos um dom, e este dom deve ser exercido num ministério, que é a esfera de atuação deste dom. Ninguém tem um dom para si mesmo, né? O espírito de comunidade, de ajuda, de somar uns com os outros, deve fazer parte de todo irmão e irmã que se torna membro da igreja. A igreja consegue colocar todos para atuar em ministérios? Não consegue. Todos os membros da igreja se oferecem para trabalhar nos ministérios? Não se oferecem. Mas eu sempre passo para as pessoas que estão sendo acolhidas à comunhão da igreja.
para não se isolar, não ficar só, né? E entrar num ministério. Porque até mesmo por conta dessa dinâmica de cidade urbana, uma correria, a gente vai sempre deixar a igreja como última opção. Quando, na verdade, o reino de Deus, a partir da igreja, não que a igreja seja todo o reino, né? Mas a partir da igreja, é a grande oportunidade que a gente tem de trabalhar, de ser trabalhado por Deus, de encontrar pessoas iguais e diferentes, onde a gente vai crescer, né? Tanto na palavra, quanto vamos crescer a desenvolver a nossa capacidade de comunhão uns com os outros. Então, tem até uma canção antiga que diz que sozinho, isolado, ninguém é capaz, né? Nós não somos um grupo de super-heróis, nós somos uma comunidade de fé. E o único rei desta comunidade, senhor dessa comunidade é Jesus, a quem nós devemos servir, né? Com esse princípio. Então, ao se tornar membro de uma igreja, procure onde você vai exercer o seu dom, né? Onde você se sente chamado por Deus para trabalhar, tá bem? Bom, o concílio local é a estrutura maior da igreja local. Porque no concílio nós aprovamos o planejamento da igreja, nós fazemos para alguns cargos eletivos que tem na igreja, como tesoureiro, secretário do concílio. Os membros se oferecem e a gente faz a eleição. É no concílio que a gente, juntos, né, avaliamos o orçamento, as reformas estruturais do templo, da igreja, como vocês percebem aí, que volta e meia nós temos um patrimônio muito grande aí, né? Então é responsabilidade dos membros da igreja. Os regimentos, ou seja, o que delimita os direitos das pessoas que querem utilizar os espaços da igreja, por exemplo, para casamentos, para festas. E um dos direitos do membro da igreja é utilizar o espaço da igreja, né, quando necessitar, né? Ele pode, desde que esteja dentro dos parâmetros do regimento ou dos regimentos da igreja, onde ela queira, né? Então, o órgão maior é o concílio, que se reúne uma vez por ano ou até 2 vezes por ano, normalmente, ou quando convocado extraordinariamente. Agora, estes ministérios da igreja, cada um deles elege um coordenador. Esse coordenador ou coordenadora precisa ter pelo menos 2 anos de membresia da igreja. Ok? Então, vocês entrando agora, daqui 2 anos, vocês podem estar já figurando entre o corpo da liderança local. Ok? Então, no mínimo 2 anos para conhecer a comunidade, ver como que ela funciona, tá bom? Então, esses primeiros 2 anos, na verdade, os membros transitam na igreja, conhecem os ministérios, observam suas próprias habilidades, né? E vão discernindo aonde vão atuar. Tudo bem? Pode cantar no coral, pode cantar e tocar no grupo de louvor, ajudar com as crianças, no trabalho com a educação cristã, enfim, pode trabalhar. Só não vão poder exercer cargo de função de liderança até completarem 2 anos. Esses líderes de cada ministério são o braço de apoio do pastor. A igreja tem um pastor, que é nomeado pelo bispo, ok? No caso, esse que vos fala, né, agora assumiu o ano passado. E o pastor, juntamente com esses líderes, formam a clã da igreja local. A clã, que é essa organização de líderes, é Coordenação Local de Ação Missionária. É esse o significado, CLAM, Coordenação Local de Ação Missionária. Esta clã,
na nossa igreja local, se reúnem comigo todos os meses, uma vez por mês, para avaliar. Agora, por conta da pandemia, a gente avalia todos os meses, né? Quando volta presencial, quando não volta, para fechar a questão do orçamento, para avaliar os documentos, para trazer a agenda de datas da igreja ou o calendário das datas da igreja, as atividades de cada segmento da igreja, as preocupações que nós temos como comunidade. Então, os líderes que compõem a clã caminham com o pastor. A clã se reúne todos os meses. E a clã tem poder para administrar a igreja. A gente diz, entre o período, entre os concílios, né, que chama o interregno conciliar, entre um concílio e outro, a clã administra a igreja. Agora, quando for um assunto em que os cânones ou algum integrante da liderança entende que deva ser aprovado somente pela igreja, então se faz convocação conciliar. Ok? Então, essa aqui é a estrutura. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Olha, essa é a estrutura. Aqui você tem o concílio local. Tá? A segunda esfera de autoridade, a clã, que atua diretamente com o pastor. E ligado à clã, os diversos ministérios da igreja. Aqui nesse livreto são vários os ministérios, né? Na nossa igreja local a gente tem escola dominical, tem a AMAS, tem a Solidariedade, tem o grupo de louvor, né? O coral, as crianças, enfim, a tesouraria, a secretaria, todos estão aqui, vinculados, né, na clã, sendo representados pelos seus líderes, que junto com o pastor são responsáveis de administrar. Quando há alguma temática que a gente, ou por força dos cânones, né, ou por força de alguma circunstância especial, a gente convoca o concílio e reúne o concílio, porque este é o órgão maior, onde todos os membros devem fazer parte. Ok? Então, essa é a estrutura da igreja. Na nossa igreja, o pastor ou a pastora recebe a nomeação do bispo. Normalmente, ele vem para 4 anos. Ocorre de pastor ficar 10 anos. Ocorre, como eu fiquei em Santo André, fiquei 6, 7 anos na igreja anterior, mas não é comum um pastor ficar muitos anos numa comunidade, né? O pastor Marcos, que estava na igreja, acho que ele ficou 6 anos também, no mesmo tempo que eu fiquei na outra igreja. Mas nós somos itinerantes, ou seja, o pastor ele acaba, por conta do perfil pastoral ou algum momento da igreja local, ele acaba sendo transferido de um lugar para outro, né? Então eu não sou um pastor eterno da igreja de São Bernardo, mas vamos caminhar e sempre, enquanto a igreja, vamos caminhar juntos, né? Enquanto a igreja e o pastor estão dando fruto e não houver nenhuma necessidade na região, né, que o bispo venha precisar do pastor, do seu perfil, a igreja continua caminhando com aquele pastor com tranquilidade. Né? Bom, aqui, olha, eu queria mostrar para vocês aquela estrutura que eu comentei. Né? Você tem a área geral, que é onde está a organização nacional da igreja. Né? Inclusive a igreja metodista, a minha esposa trabalha na área nacional. A sede nacional fica aqui na Vila Mariana, onde está a parte administrativa, né, da área nacional. Revista de escola dominical, chamadas para ações missionárias no país, apoio missionário, reuniões diversas,
Enfim, a área nacional trata de diversos assuntos que são comuns a todas as igrejas do país, né? Você tem depois a região, nós somos a terceira região, né? E da região você tem o distrito, ok? O distrito. E do distrito, no nosso caso é o ABC. Antes eu estava no distrito norte de São Paulo, agora vim para o distrito ABC, ok? Você tem, então, a base da missão, que aí são as igrejas locais. Aqui é a igreja local, né? Então, isso aqui é a igreja metodista e sua organização, tá? Depois, se vocês desejarem, eu posso passar para vocês, dar uma olhadinha, ou conseguir um livreto desse daqui, para vocês terem uma ideia. Depois, lógico, cada esfera da igreja tem uma organização. E eu acho que é muita informação para vocês eu ficar falando de como que é a organização da área nacional, como que é a organização da área regional, porque isso vocês vão entender com o tempo, né? Depois de caminhada com a igreja. Bom, é isso. No próximo vídeo, eu quero mandar para vocês os finalmente, né? Então nós vamos falar sobre o que precisa, então, para ser membro da Igreja Metodista, que tem a ver com a compreensão e aceitação de tudo que a gente pôde compartilhar com vocês até aqui. Claro que doutrina, são muitos aspectos que vocês vão estudar ainda em escola dominical, mas ainda mais vocês que já têm uma experiência de vida cristã, o que a gente pôde compartilhar, eu penso que já foi bem norteador, né? Para que vocês possam saber aonde estão entrando, ok? Então a gente vai ver o que precisa para ser membro da igreja, todos eles, para que vocês venham com convicção, tá bom? Direitos e deveres do membro da comunidade e o modo de recepção, né? A gente vai falar as formas de recepção que a gente tem. E aí vamos só combinar o dia para receber vocês. Tá legal? Eu acho que é isso. Nós caminhamos aí por tudo aquilo que tem na apostila, relembrando que na apostila vocês têm um pouco mais de informação, né, detalhada, acerca de como funciona, por exemplo, a escola dominical, né, da igreja local. E é isso. Então, na próxima encontro também vou falar um pouquinho sobre os cânones da igreja e deixar você agora decidir, dar a resposta final. Eu quero ser membro desta igreja, né? Ou, se você entender que depois de tudo que ouviu, falar, não é exatamente isso que eu esperava, vai ser completamente compreensível, né? De nossa parte também, porque ninguém é obrigado a se tornar um cristão na igreja metodista, né? Tá bem? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, então. O de hoje foi mais tranquilo, mais rápido, né? Fica com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Se cuida aí no período da pandemia. Não vacila, tá bem? Fica na paz. Tchau, tchau.